Fala, galera do Direito Civil! A gente tá aqui mais uma vez reunidos para aprender mais uma matéria da melhor de todas, matéria do Direito Civil. Hoje eu escolhi um tema dentro do Direito Sucessório e a gente vai falar sobre a ordem de sucessão hereditária. O que isso significa? A gente vai ver quem que vai ser chamado a suceder aos bens, ao patrimônio e também às dívidas, né, do de cujos. Quem que a lei vai chamar, quem que o testamento vai chamar. Hoje a gente vai se ater à sucessão legítima, primeira parte. E nas próximas aulas aí vocês deem uma procurada, quem tiver interesse também tem uma aula gravada aí sobre a sucessão testamentária, ok? Gente, vamos começar. A sucessão legítima e a sucessão testamentária são as duas formas de sucessão presentes no nosso ordenamento jurídico. Esqueci, né? Para tudo. Senta aí e abre o Código Civil. É importante, importantíssimo. Vamos assistir a aula com o Código Civil que vai ajudar bastante vocês, ok? Como eu estava falando, então, voltando à aula propriamente dita, nós temos duas formas de sucessão dentro do direito civil. A sucessão legítima e a sucessão testamentária. Por que que tem duas formas? Se a gente tiver em mente, quando a gente estiver estudando o direito sucessório, que este direito ele é baseado, ele é fundamentado em duas grandes vertentes. A lei, como não poderia deixar de ser, mas também a vontade do de cujos. A lei institui certas pessoas que obrigatoriamente vão suceder aos bens do de cujos. Por outro lado, o legislador também deu brecha, abriu uma brecha para que o de cujos exercesse os seus atos de última vontade. Ou seja, na sucessão legítima, são aqueles herdeiros indicados pela lei que obrigatoriamente vão suceder ao patrimônio, ao espólio ali, né, toda aquela gama de direitos e deveres do de cujos. Por outro lado, o de cujos também tem uma certa flexibilidade para transferir os seus bens através de testamento ou codicilo a certas pessoas queridas aí no decorrer da sua vida. Então pensem o seguinte, se tivermos em mente que o direito sucessório ele é baseado nessa vertente lei e vontade, a gente vai entender o porquê que nós temos dois tipos de sucessão. A primeira legítima e a segunda a sucessão testamentária. Ok? A sucessão legítima, que é a matéria da nossa aula de hoje, está presente ali a partir do artigo 1829 do Código Civil. São várias as regras que foram instituídas aqui pelo legislador. Então a gente vai começar a ver agora como que funcionam essas regras. A sucessão legítima, ela obedece uma certa ordem. Já que ela é legítima, ou seja, ela vem da lei, a lei já coloca que ordem que esses herdeiros vão ser chamados a suceder a partir da abertura da sucessão, ou seja, a partir da morte do de cujos. Quem que vão ser chamados a suceder, a gente encontra aqui no artigo 1829 e nós vamos falar sobre cada um deles. Antes de a gente falar sobre essa classe, sobre essa ordem dentro do direito hereditário, quando que a gente aplica essa sucessão legítima? Veja, sempre se aplica a sucessão legítima, a não ser que não existam os herdeiros necessários e tenha deixado tudo para outras pessoas em relação a testamento. Tem aquela regra básica, né, gente, que a gente não pode testar mais do que 50% do nosso patrimônio se a gente tiver herdeiro legítimo. Se eu não tiver herdeiro legítimo, ou seja, aqueles indicados pela lei que por força da legislação devem receber 50% do patrimônio do de cujos, não existe porque ele não ceder através de testamento, né, depois da sua morte, não transferir os seus bens a outras pessoas. Antes a gente falar então sobre sobre essa ordem da sucessão hereditária, é importante a gente retomar alguns conceitos que já foram vistos numa aula de direito de família. Só que como tem muito a ver e é muito importante vocês saberem esses conceitos básicos para conseguir entender a ordem de sucessão hereditária pela legítima, ou seja, a sucessão legítima, eu trouxe para vocês para a gente dar uma relembrada. Primeiro conceito importante que a gente tem que relembrar é a tal da linha de parentesco. A linha de parentesco ela pode ser em linha reta ou colateral. A linha de parentesco e linha reta são os ascendentes e os descendentes, aqueles que estão no mesmo tronco hereditário e são diretamente ascendentes entre si ou descendentes entre si.
Esse tipo de linha está previsto no artigo 1591 do Código Civil também. Por isso que é importante a gente ver a aula com o Código Civil aberto, né, gente? Coloca um asterisco lá depois para você dar uma olhadinha com mais calma e profundidade ali nesse conceito. Ainda falando sobre a linha reta, a linha de parentesco e linha reta, é importante a gente colocar que a gente tem a linha reta paterna e a linha reta materna, porque a gente descende aqui de um tronco em relação à nossa mãe, e em relação aos nossos pais, e em relação a outro tronco. Então, existe também a linha de parentesco, também uma subdivisão, materna e paterna. A linha de parentesco ainda pode ser colateral. Colateral é aquela que são os nossos parentes que não são nem ascendentes nem descendentes, são aqueles que estão ao nosso lado. Digamos assim, se a gente visualizar a família como um tronco ali, né, como se fosse uma árvore genealógica, falando bem fácil assim para entendimento. As pessoas que estão previstas na linha colateral, elas não têm essa relação de ascendência ou descendência, mas elas ainda têm um certo parentesco. Só para deixar ressaltado aqui, a linha colateral, ela não é infinita, ela só vai ser até o 4º grau. O que isso significa? Não adianta ser tio, avô. Até 4º grau é que a gente vai conseguir, é que ainda vai ser considerado parente na linha colateral. Em relação à linha colateral, quando que a gente chega no 4º grau, quem é ascendente de segundo e assim por diante, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente agora na aula, falando sobre os graus. Espera um pouquinho, eu já vou dar exemplos e vocês vão me ajudando aí a resolver uns probleminhas, ok? Se a linha de parentesco em colateral é até 4º grau, a linha de parentesco em linha reta, ela é infinita. Você vai descender daquela pessoa, do bisavô, tataravô, quintuavô, assim por diante. Não tem não para incerto ancestral, somente na linha colateral é que existe essa... Como é que é o nome disso? Essa restrição, que só vai até o 4º grau. Segundo conceito, dentro do que a gente está falando aqui, para a gente entender a ordem de vocação hereditária, que também é importante, que são as classes de herdeiro. Existem 4 classes de herdeiro. A primeira classe são os descendentes, ou seja, os filhos do decujus. Os filhos do decúgio, eles herdam primeiro do que qualquer outra pessoa. Os descendentes, então, como a gente estava vendo no slide anterior, são aqueles que têm linha de parentesco em linha reta. Então, eu pergunto aqui, até coloquei no slide para vocês, o sobrinho do decujus é descendente direto dele? Na verdade, não. Descendentes são aqueles que estão no mesmo tronco. O sobrinho, ele vai estar num tronco colateral. Por isso, não é chamado de descendente daquele decujus. Segunda classe, os ascendentes, aqueles que estão em cima, que vieram antes daquela pessoa. É a mesma pergunta que eu fiz em relação à primeira classe, eu coloquei aqui em segunda classe. Será que o tio avô do decujus, ele é ascendente? Não. Para ser descendente ou ascendente, temos que estar no mesmo tronco, em linha reta, em linha colateral. Não existe a questão de descendência e ascendência, ok? Só para ficar bem claro para vocês, o que eu tô falando que não existe ascendência e descendência é que você pega uma pessoa, fixa ela como um ponto e aquele ascendente é daqui em relação àquela pessoa que você fixou e o descendente em relação àquela pessoa que você fixou. Não estamos falando que os colaterais não têm descendência e ascendente, só para ficar bem claro aí para vocês. Terceira classe de herdeiros, cônjuge ou companheiro. Se eles estão ali preenchendo a terceira classe, eles são parentes. Na verdade, eles não são parentes propriamente ditos, porque o parentesco, ele exige de uma forma geral, dentro do conceito da doutrina, que tenham laços de sangue, que tenham a mesma família. Porém, cônjuge e companheiro são a eles equiparados, uma vez que existe toda uma convivência de vida, uma escolha de um companheiro ou de um cônjuge. Assim, eles não poderiam ser excluídos da sucessão de certa pessoa apenas por não estar no mesmo tronco hereditário. E por fim, quarta classe, os parentes colaterais, irmãos, sobrinhos, tios-avós e assim por diante.
Terceiro conceito extremamente importante que a gente estava falando agora há pouquinho é em relação aos graus. Qual é o grau de parentesco entre uma pessoa e a outra? O grau de parentesco ele é contado da mesma forma, tanto em linha reta como em linha colateral. A gente vai contar por grau. O filho em relação ao pai, o pai em relação ao avô e assim por diante. Para a gente fazer isso, a gente tem que fixar uma das pessoas que a gente quer ver em qual grau de parentesco é em relação à outra. Eu quero me fixar como, para eu te dar um exemplo agora. Eu sou filha, então eu tenho meu ascendente, que são os meus pais, meus descendentes, e meus avós, que também são meus ascendentes. Só que aqui, para eu chegar nos meus avós, eu tive que pular um grau. Um grau porque tem meus pais ali no meio do caminho. Já que existe isso, os meus avós que estão um acima seriam meus ascendentes em segundo grau. É fácil a gente contar grau quando a gente está em linha reta. Fica mais fácil. E em linha colateral? A contagem ela é basicamente a mesma. Só que a gente tem que subir no tronco da linha reta até aquele ascendente que tenha a ver em relação ao meu parente colateral, que eu quero ver qual grau ele está distante de mim. Então, eu coloquei aqui para vocês. Sobe até ascendente em comum e desce até encontrar o que pretende contar. Deixei um slidezinho em branco para a gente dar 2 exemplos. Vamos fazer uma linha aqui, em linha reta. Eu estou aqui, Ana. Aqui está meu pai, aqui está meu avô e aqui está meu bisavô. Conta comigo? Em relação ao meu pai, eu tenho apenas 1 grau. Em relação ao meu avô, eu tenho 2, meu bisavô 3 e assim por diante. Da mesma forma, se contarmos os graus em relação aos meus descendentes, aqui eu terei meus filhos e aqui meus netos. Eu, em relação aos meus filhos, somos parentes de primeiro grau. Eu, em relação aos meus netos, já por sua vez, de segundo grau. Colateral é fácil. Agora ficou tranquilo. O colateral também é fácil. Mas a questão é a gente subir até o tal do ascendente em comum. Vou fazer o mesmo esquema aqui pra gente. Eu estou aqui, e aqui está meu pai, e aqui está o meu avô. Eu quero saber em que grau de parentesco eu tenho com o meu tio, irmão do meu pai. Vamos colocar ele aqui? Pra gente ver onde é que ele tá, vamos subindo até o ascendente em comum? Cá estou eu, Ana. Em relação ao meu pai, eu tenho quantos? 1 grau. Em relação ao meu avô, até aqui, eu tenho 2. O meu avô é o ascendente em comum que eu tenho em relação ao meu tio. Vai estar aqui, meu tio, ó, ao lado do meu pai. Se eu contei 2 graus até o meu avô, quando eu desço para encontrar o parente, que eu quero saber quantos graus está em mim, eu desço 1. Quantas flechinhas, então, eu fiz aqui, ó? 1, 2, 3. O meu tio é parente de terceiro grau. Conta-se da mesma forma, só não esqueçam da regra que a gente tem que achar o nosso ascendente em comum. Tranquilo, né, gente? Meus desenhos, como sempre, ficaram lindos de ver. Para entender a legítima, vamos começar falando propriamente dita da matéria da aula de hoje. Para entender a legítima, a gente tem que partir da premissa que o legislador colocou ali uma vontade presumida. Ele parte de uma presunção legal de afinidade. Teoricamente, normalmente, o pai tem mais afinidade com os filhos, por isso os ascendentes estão em primeiro grau. Por isso, os descendentes estão em primeiro grau e não os ascendentes. Teoricamente, o pai tem um relacionamento mais afinado com o seu filho e gostaria, a princípio, de passar diretamente o seu patrimônio primeiro aos seus filhos, ou seja, aos seus descendentes. Por isso que a primeira classe que a gente tem na ordem de vocação hereditária são os descendentes. Na verdade, é uma presunção legislativa. Não é sempre que isso acontece, mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, isso acaba por funcionar. Então, o legislador pensou, qual a ordem que eu vou dar? Quem que eu vou chamar antes? Chama-se primeiro os filhos, certo? Para entender também a sucessão legítima, existem 2 regras fundamentais que a gente vai ver a primeira agora, que está aqui no quadro já para vocês. A primeira regra é que os herdeiros de uma classe excluem os herdeiros da classe mais remota. A classe mais próxima ao de cujos, ela tem prioridade para ser chamada na sucessão ao recebimento do patrimônio do que uma classe mais remota. O que isso significa? Vocês lembram que alguns slides atrás a gente estava lá, primeira classe, que são os descendentes, segunda
classe são os ascendentes. Terceira, cônjuge e companheiros. E quarta, os parentes colaterais. Ok? Então, eu... colocando, você sempre baseia sempre fixa um personagem aqui pra gente conseguir dar um exemplo. Me fixei pra gente dar o exemplo. Eu morro. Quem que vão ser os primeiros a ser chamados a suceder a todo o meu patrimônio? Os meus descendentes. Desculpa, os meus filhos, eles vão ser chamados primeiro do que os meus ascendentes. Essa regrinha diz o seguinte: chamou de primeira classe, ou seja, os meus descendentes. Se eu não tiver os descendentes, daí sim eu vou chamar o da classe mais remota, que nesse caso seriam os ascendentes. Se eu não tenho descendentes e eu não tenho ascendentes, mas sou casada, eu vou chamar o terceiro da classe, o terceiro da fila, que é o cônjuge ou companheiro. É isso que essa regra fundamental diz. Quando tiver herdeiros que são pertencentes a uma classe mais próxima do de cujos, eles serão chamados em primeiro lugar, afastando os demais que estão presentes em classes mais remotas, em classes mais longe aí, em relação ao de cujos. Porém, essa regra, ela foi instituída no Código Civil de 1916 e era absoluta. Com o advento do Código Civil de 2002, essa regra, ela se tornou iuris tantum, ou seja, de uma presunção relativa. Tanto isso é verdade, que se abrirmos o artigo 1829, inciso 2º, ele diz pra gente que a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. O inciso 2º, aos ascendentes em concorrências com os cônjuges. É um exemplo de que, por mais que a classe deles sejam distintas, a classe do ascendente é antes da classe do cônjuge, mesmo assim eles vão herdar, eles vão ser chamados a suceder o de cujos no mesmo momento, mesmo pertencendo a classes diferentes. Vamos tentar, então, agora, com essa primeira regrinha que a gente viu, resolver 3 casos concretos comigo. Olha o primeiro. A falece, deixa um filho e o pai. Quem é que herda? Quem que está mais próximo? Descendente ou ascendente? Descendente é a primeira classe, ascendente é a segunda classe. Quem que vai herdar, já que a primeira classe está ali presente no caso concreto? O filho. Tranquilo, né? Esse primeiro exemplo. Segundo probleminha aí para vocês. A falece deixando apenas pai e irmãos. O pai está em qual classe? Pai é ascendente, ascendente está na segunda classe. Em que classe que a gente coloca os irmãos? Os irmãos estão na última classe, na quarta, que são os colaterais, aqueles que estão ao nosso lado. Então, nesse caso, nesse exercício aqui que eu coloquei para vocês, já que a classe mais próxima exclui a classe mais remota, é lógico que o pai aqui vai herdar e os seus irmãos não serão chamados a suceder. Última prática, só pra gente ter certeza que vocês estão entendendo aí em casa. A falece sem ascendentes e sem descendentes. E tem um cônjuge vivo. Antes da gente ir lá direto pra resposta, olha pra mim, não olha pra lá. Quais são, pra gente relembrar? Quem que está presente em qual classe? Primeira classe, descendente. Segunda classe, ascendente. E terceira classe, os cônjuges. Nesse caso concreto, primeira classe não existe, segunda classe também não existe mais. Então, a classe mais próxima seria o cônjuge. Aqui é interessante que, por ser a classe mais próxima, o cônjuge, independentemente do regime de bens, vai acabar por herdar toda a fortuna do de cujos. Interessante, né? Veja como é importante essa primeira regra. Passada, então, a explicação da primeira regra, chegamos na segunda regra, fundamental para a gente conseguir entender e resolver os problemas em relação à ordem de vocação hereditária, dentro da sucessão legítima. Dentro da mesma classe de herdeiros, o degrau mais próximo exclui o mais remoto. Como assim vai ter grau mais próximo e um mais remoto em relação à mesma classe? Gente, é simples. Posso desenhar de novo? Olha só. Lembra que eu estava aqui tá meu pai e aqui meu avô, certo? Se meu avô falece, quem que herda como descendentes? Porque, veja, eu sou descendente do meu avô?
Sou. Só que eu sou de primeiro grau ou de segundo grau? De segundo grau. Para quem que vai ser chamado a suceder? Primeiro, meu pai. Certo? É isso que essa segunda regra quer dizer. Por mais que você seja descendente, se tiver um mais próximo, com um grau mais próximo do de cujos, você se é excluído da sucessão para aquele mais próximo receber, então, a herança ou a sua parte da herança. Previstos ali, dei uma olhada depois, artigo 1833, 1835 e 1840. Pra gente não perder o costume, uns probleminhas aqui, simples, pra gente ver se a gente entendeu a segunda regra da sucessão legítima. A falece deixando 2 filhos e um neto. Quanto que o neto recebe? Acabei de dizer aqui para vocês, né, nesse nosso outro slide, que a falece seria meu avô falecendo. Deixa 2 filhos, que seria mais um filho aqui, e um neto. Eu recebo alguma coisa? Na verdade, não. Quem recebe são os de grau mais próximos, os ascendentes diretos do meu avô, ou seja, meu pai e meu tio. Segunda prática, a falece deixando apenas 2 irmãos e um tio. Quem que se recebe? Veja, os irmãos estão mais próximos do que o tio, por mais que eles sejam colaterais. Os irmãos, eles têm grau mais próximo do que o tio daquele que faleceu. Por isso, a herança vai ser deixada aos seus irmãos, excluindo-se o tio daquele do de cujos. Gente, essa foi a aula sobre ordem de vocação hereditária, sucessão legítima. Espero que tenham curtido, tenham entendido e eu vejo você na próxima aqui na Cultive. Beijo!